CTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando, 2 horas 6 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo pelo YouTube, pela Station, mais um capítulo vivo neste reality que bota a pele em jogo, 10 mil reais na bolsa desde maio de 2020 e a gente tá juntos aqui para mais uma vez contar como é que anda essa grana e quais foram os principais movimentos dela nos últimos dias, nos últimos tempos. E olha, cada semana que passa é um filme que a gente constrói. Quem me acompanha e me ajuda a edificar o minuto a minuto, cena a cena deste enredo é o gestor CFA Carlos Castrucci. Fala, Carlão, bem-vindo. Fala, Léo, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos 10 mil deles mais uma vez. Vamos lá, né? Hoje, especificamente, a gente teve alguns fatos relevantes bastante importantes e a gente vai discutir bastante sobre eles agora. Pode ter certeza disso. Por exemplo, a renúncia da primeira-ministra britânica Liz Truss em meio à equação ingrata, dentro da qual ela se colocou ao manejar muito equivocadamente um pacote econômico polêmico e uma profunda desarticulação política que o precedeu. A gente vai falar também de Estados Unidos em meio à atividade muito bem obrigada. É assim que o saldo da temporada de balanços tem passado o recado. O Federal Reserve, mão pesada pela vista e pela frente. A gente também fala de China. Tivemos fixação das taxas primes de 1 e 5 anos em linha com o que o mercado esperava. E o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, até aqui, revelou muito pouco ou quase nada a respeito de efeitos econômicos. Da porta para dentro, será que trackings aos quais têm acesso investidores institucionais ajudam a justificar, no que diz respeito ao termômetro e às fotografias da corrida eleitoral, a alta que nós estamos flagrando nos papéis verde e amarelos? Banco do Brasil subindo quase 4%, Petrobras com uma alta média de 1,6%, mesmo sem uma alta do petróleo que sustente isso ao longo dos últimos 2 dias. Meus amigos, em todo esse contexto a gente repercute os nossos 10 mil, que de um lado recuaram 1%, mas de outro viram o Ibovespa num descolamento de 1,3% positivo. Será que tem só a ver com commodities ou a exposição ao verde e amarelo, dada a melhora de Bolsonaro na mediana das pesquisas, fez com que esse abismo entre o Ibovespa e o nosso dinheiro, o patrimônio, se desse? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Estamos começando mais um capítulo do seu, do meu, do nosso Os 10 mil deles. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Muito bem, meus amores, vocês podem participar e interagir conosco através do glorioso chat do YouTube, assim como do chat da Station. Vamos abrir os braços para o povo, porque a voz do povo é a voz de Deus. Então, o Thiago X-Trader Evolution tá aqui, sempre inspirado por X-Men. Temos aqui o tremendão do mercado financeiro, a audiência mais fiel e o chat mais dinâmico do mercado estão aqui. O André, que não é o André Black Friday, é o André Blackbird, também tá na área. Assim como o perfil WW. Quem mais, o Juliano Almeida, o glorioso Adriano 475, o Vinícius Subtil, o Nicolas Máximo e o Gustavo Victorino. Muito obrigado pela presença e audiência de vocês. Conversem com a gente, que a gente adora conversar com vocês, viu? Manda um alô aqui, é o caso do Thiago X-Trader, que já manda um castrute da massa aqui no chat do YouTube. Quem mais, O André Blackbird tá de olho em movimentações do futebol. O WW já tem pergunta pro Castrucci aqui, Tenho recuperado alguns relatórios do sell side, pouco interessantes ao investidor, indicando compra, por exemplo, de Amer 3. Depois do rebaixamento do preço-alvo da companhia. O que o Carlos acha de Amer 3? Qual sua visão sobre os relatórios, de um modo geral, mas em específico de Amer 3? Já, o Carlos responde essa e outras mais. Participe conosco também pelo WhatsApp. Deixa eu já mandar um abraço, porque já tem gente aqui falando com a gente. Aqui, a Mariana de Paulinha, DDD 11, Super Mari, tá com um glorioso gin tropical aqui, com muita ginga. Boa, Mari, tamo junto, são 2h10. Castrucci, vamos pela ordem. Você quer começar por onde? Alternativa A, Reino Unido. Alternativa B, Estados Unidos. Alternativa C, China. Alternativa D, Brasil.
Vamos fazer da direita para a esquerda, né? Começar com China. China, então. Tá, da direita, entendi. Do Oriente pro Ocidente, tá isso, bom. Então, a China pra galera. Bom, a China, como grandes novidades da semana passada pra essa, teve, digamos que o encorpamento desse 20º Congresso do Partido Comunista, até aqui pouco ou quase nada, sobretudo no sentido econômico. Aí a gente teve a fixação das taxas primes, ou das taxas prime, de 1 e 5 anos, em linha com o que o mercado imaginava. Qual saldo você estima? A China continua com essa questão da indefinição muito forte, né? Principalmente do ponto de vista de atividade econômica, e acredito que o principal destaque fica para o desempenho das commodities, né? Então você vê que a gente viu o líder chinês continuando a defender a sua política de Covid-0, né? E isso acaba impactando negativamente as commodities. A gente vê o minério ali na margem caindo e já está, de certa forma, estabelecido abaixo dos $100. E isso, de uma certa forma, ajuda a controlar a inflação global, né? Então, enquanto a gente tiver esse cenário aí de commodities a preços bons para os produtores, mas não altos o suficiente para gerarem mais um problema de aumento de preços, né, de inflação, as questões, os impactos da China na economia global acabam ficando de neutro para positivo. Neutro para positivo, no resumo e no saldo, a China passando aqui pela apreciação de Carlos Castrucci. Sempre importante, afinal de contas, isso é chover no molhado, nada além disso. O crescimento e a prosperidade econômica brasileira passa diretamente pelo ritmo e pela força da China. Digamos que o grande pressuposto desse 20º Congresso e dos efeitos dele era de que, se o desfecho político é que Xi Jinping inaugure um terceiro e inédito mandato, que talvez o equipare a Mao Tse-tung, que algum plano econômico que viabilizasse uma prosperidade viesse acompanhado, atrelado a isso. Por enquanto não há pistas nessa direção. Sigamos então da direita para a esquerda, do Oriente para o Ocidente. A gente sai da China e encontra espaço na Europa. Europa que ainda vive, aí nós temos algumas camadas de Europa, né? Ainda vive os conflitos entre guerras, na verdade guerra em especial da Rússia contra a Ucrânia, da Ucrânia contra a Rússia. A ordem correta é Rússia contra a Ucrânia. Nós temos, em função dela, muita apreensão no que diz respeito à energia e, inclusive, um plano bolado, teorizado, conceituado pela União Europeia para se colocar um teto no preço do gás natural. Algo que a cartilha, a literatura econômica, condena e diz que vai acabar mal. No entanto, há uma guerra em curso que talvez exija excepcionalidade. Eu queria te ouvir sobre isso. Essa é uma primeira camada. A segunda, Reino Unido. Nós temos a maior crise econômica dos últimos 40 anos por uma pressão inflacionária praticamente inédita. E uma Liz Truss, que 45 dias atrás assumiu a cadeira, viu, em função da morte da Rainha Elizabeth, uma interrupção no curso da normalidade política britânica, mas quando pôde voltar à cena, jogou muito mal, chutou para fora, fez um plano que o mercado condenou de imediato porque falava em redução tributária, mantendo custos ou até intensificando, e sustentando isso por meio de endividamento público. O mercado deu recado, a instabilidade estava posta e não houve articulação, alinhamento político. A classe política britânica cobrou seu preço e tirou basicamente, ou foi levando Liz Truss a se retirar do cargo de primeira-ministra. Por fim, além de guerra e de Reino Unido, também em relação à Europa, você tem uma Alemanha que começa a ter revisões cada vez mais baixistas do seu crescimento, cada vez mais altas em relação à pressão inflacionária. Faz um mix de tudo isso, Carlos. Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui sobre a Europa é a questão das políticas para tentativa de controle inflacionário, né? Então se fala em teto de preço para gás natural, em auxílios para as populações de uma forma geral, para buscar atenuar o impacto econômico nas famílias e assim em diante. E aí a gente entra num debate que ele é bastante delicado na minha visão, mas assim, eu acho que a gente tem duas equações aqui, né? De um lado, a gente pode olhar do ponto de vista curto prazista para melhorar a situação econômica, atenuar os impactos da inflação e da perda de poder de compra da população no curto prazo, sem resolver o problema de longo prazo. E você tem a outra caixinha que é deixar o mercado se organizar e focar em soluções que resultem num efeito positivo a longo prazo, né? Até porque as medidas de curto prazo, normalmente, elas acabam atrapalhando o cenário para o longo prazo. O que eu quero dizer com isso, assim? Aí fica a grande questão, tá? Eu não sou um formador de política pública, mas acho que cada um tem a sua opinião. Será que não seria melhor deixar com que a recessão econômica viesse, deixar a inflação correr, tentando controlar, claro, a inflação com o aumento de juros,
para que esse problema que é conjuntural ele acabe logo e a gente volte a viver numa normalidade, do que ficar tentando postergar o problema ao longo do tempo, né? E nunca resolver o problema efetivamente. Então, assim, eu sou da escola que defende a utilização de ferramentas que estão previstas para você controlar a inflação. Então, a gente está falando de restrição monetária, a gente está falando de restrição fiscal. Aí, quando você coloca nessa balança alguns governos querendo adotar medidas de expansão fiscal, né, mesmo num cenário de retração econômica, de retração monetária, eu não gosto dessa combinação. Acho que essa combinação acaba sempre estourando uma bomba lá na frente. A gente viu isso muito no Brasil, né? Isso foi a toada do Brasil ali desde o... vou colocar aqui na época do governo PT de uma forma geral. A gente tinha uma política monetária bastante contracionista, né? Então sempre com juros reais altos e juros nominais altos também, e uma política fiscal expansionista, e deu no que deu, entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, essa é a minha visão. Se eu fosse um governante europeu, eu optaria por, é claro, só que aí você perde popularidade, por, de uma certa forma, aceitar que o problema é real e que ele tem que acontecer para você resolver lá na frente, do que você criar uma bomba fiscal lá para frente e acabar não conseguindo resolver esse problema. E só para fechar esse raciocínio aqui, Léo, um outro ponto também que me chama atenção negativamente na Europa, né? A gente vê muito o anúncio dessas medidas para tentar controlar o preço de gás natural, de derivados de petróleo, assim em diante, mas a gente não vê ninguém falando em projetos para diminuir a dependência desses países dessas fontes de energia, né? Pô, será que agora não era o momento, agora que o problema ficou explícito, de buscar uma expansão da demanda por fontes alternativas em substituição a fontes não renováveis e cuja produção os países europeus não têm o controle? Então fica a questão aqui. Perfeito. E essa humildade que você sugere no caso de anormalidades, recorrer às ferramentas e aos instrumentos que a literatura econômica consagra. Eu até poderia citar aqui o Erdogan, para a gente pensar na Turquia, cujo caminho é o exato oposto do que a literatura sugere. Os caras estão com uma inflação de praticamente 85%, ele está baixando juros. Não estamos falando de uma inflação de início de 2 dígitos, 10, 11%. Quase 85%. Turquia e Argentina, nesse momento, podem dar as mãos. São 12h18 e tem gente falando com a gente aqui, ó. Por exemplo, o Everton Marinho. Oi, também tô aqui, Rio de Janeiro. Eu não tô muito afim de falar com pessoas do Rio de Janeiro hoje, se é que você me entende bem, ô Everton. Parabéns ao Flamengo. Por protocolo. O Renan Moreira tá por aqui. Opa! O Euclides Vitor, saudações rubro-negras. Chega. Quem mais? O Anderson Santos, abraço pra Uberaba. Aí o André Blackbird. Tô vendendo puts de todo jeito, mas não consigo ser exercido. Tá falando aqui de Petrobras, de Itaúsa, de Taesa, de BB Seguridade. Será que eu vou ter que vender as minhas puts deep in the money pra ser exercido? Satiriza aqui um pouco o André, um abração pra ele. Aí o Vinícius faz uma pergunta sobre a estratégia, antes da gente mergulhar em Brasil especificamente. Ele vai lá e pergunta, vocês fazem operações alavancadas com esses 10 mil? Ou só compra e venda? Fazem long e short? Fala um pouco da estratégia, do alemão, stratégie, do inglês, strategy e etc. Bom, qual que é o nome do ouvinte? Desculpa. É o glorioso Vinícius Subtil. Vinícius, a gente não opera com alavancagem, tá? A estratégia dos 10 mil, que é a estratégia do fundo que eu faço a gestão, é uma estratégia de ações, vai bem papai e mamãe, assim, que a gente chama de long only, mas ela não é um long only 100%. Mas assim, a gente nunca está mais do que 100% alocado. Então a gente compra ações à vista, às vezes a gente faz uma ou outra operação por opção, mas sem alavancar o patrimônio líquido do fundo, né? Então sempre dentro do limite de 100%. E o que a gente pode fazer e fez com alguma frequência nesse ano, por exemplo, é sim fazer operações de venda, né? Em índices principalmente, não é só em índices de bolsa, para buscar uma certa proteção na carteira, né? Mas a nossa limitação é essa. Então a gente não alavanca, a gente não fica alavancado em opção, em mercado futuro, nem nada. A gente só faz hedges em mercado futuro, tanto de dólar quanto de índices, e compra ações à vista. Boa, Carlão. Aí, para além do Vinícius Subtil, a gente tem aqui o Thiago X-Trader e temos o WW, que tenta resumir um pouco do seu racional ao escrever. É tipo pisar fundo no acelerador, tendo que, no entanto, ter a obrigação de puxar o freio de mão. Então, quer dizer, a situação econômica exige que você puxe o freio de mão. E aí você responde acelerando.
fica complicado da conta fechar, ela simplesmente não fecha. O Ike Grafista tá por aqui, boa tarde, Léo Levati, boa tarde, seu Ike, tamo junto. O Everton Marinho, o César Davi, boa tarde, Rubro Negra, vocês estão saindo da toca, né? Eita, nós. Aqui, ó, no nosso WhatsApp DDD11, a Mariana, aqui eu mandei um abraço, falou assim, ó, seguinte, meus filhos estão ouvindo vocês. É o I e o Ioiô, se eu entendi bem aqui. E o maridão, o Luiz Gustavo. Tá todo mundo almoçando e assistindo. Vocês estão almoçando essa hora, virou louco, hein, Mari? Tá certo. É a dieta da tarde aqui. Mari, obrigado, viu? Beijo em você. Vamos falar de Brasil, doutor? O que a gente tá vendo nos últimos dias passa diretamente por uma... Vamos de Brasil para os Estados Unidos. Passa diretamente, me parece, por um encorpamento da candidatura do Bolsonaro na busca pela reeleição. Nós temos várias pesquisas, inclusive de diferentes pegadas metodológicas, entre as quais aquelas que beneficiavam com mais exposição e peso para o resultado. Uma parcela castigada socioeconomicamente, que costuma estar mais atrelada ao PT. E mesmo estas pesquisas estão mostrando um Bolsonaro encurtando muito a distância ou no limite da margem de erro empatado. Outras pesquisas, cuja metodologia minimiza um pouco o peso desta parcela da população, já mostram o Bolsonaro, inclusive, à frente. E a mediana dá uma vantagem mais leve para o Lula do que as anteriores, mas ainda na frente. E o Bolsonaro com mais fôlego, com mais empurrão. Em consequência, acho difícil fugir disso, Banco do Brasil hoje, em especial depois do Datafolha ontem, tendo o limite da margem de erro sugerido empate, o Banco do Brasil está subindo 3,6%, o que me parece ser revelador. Petrobras 1,8% em média de alta. Entre outros papéis com verde e amarelo. Ou seja, da porta para dentro, me parece, Carlos, que a gente ainda fica muito atento ao desfecho do segundo turno, para o qual faltam 10 dias. O desempenho da Bolsa Brasileira ele tá bastante errático nessa última semana. Nas últimas semanas, desde do pós-primeiro turno, mas especialmente nessa última semana aqui, onde a gente vê, de um lado, né, empresas que, claro, que surfaram uma alta muito grande desde julho. Então, falando de economia doméstica, né, principalmente construção civil, varejo e outras empresas ligadas à curva de juros e atividade do país, corrigindo forte, né, nessas últimas semanas. E, por outro lado, a gente está vendo, claro, algumas empresas de commodities reagindo bem, né? Então, a gente vê papel e celulose recuperando, a gente vê mineração e siderurgia também recuperando bem, empresas de petróleo subindo bem, mas o principal destaque está realmente para o Kit Brasil em dois sentidos, né? Primeiro, o Kit Brasil do ponto de vista de estatais, né? Então, mesmo a Eletrobras, que não tem um componente estatal tão grande mais, né? Na verdade, não tem um componente estatal, acho que o risco... para não falar zero, porque a gente nunca pode falar zero, é 0,001, tá surfando num movimento de alta grande junto com Petrobras e Banco do Brasil, né? Então parece que efetivamente o mercado está começando a operar uma vitória do Bolsonaro perante o Lula, e essas empresas teoricamente tendem a se beneficiar nesse cenário. Isso acabou trazendo uma disparidade muito grande de desempenhos das ações e dos setores ao longo dessa última semana, né? E além disso, parece que outra operação que também está com cara, que a gente tem que ver depois o acompanhamento do fluxo estrangeiro na Bolsa, é que realmente parece que o que está sendo comprado é o Kit Brasil que o estrangeiro compra, né? Então, que são os bancos Petrobras, Vale, as grandes empresas, principalmente. Fato, bom ponto, me permita complementar, a Vale 3 está subindo 1,7%. Num dia, pelo menos se você pega a madrugada brasileira, a atividade na China, o minério de ferro apontou para baixo. Então, tá destoando um pouco. Na verdade, assim, tirando essa questão de Brasil, para mim o mercado global, de uma forma geral, de ações, ele não tá conversando direito, assim. As correlações não estão fazendo muito sentido. Então, se você olha lá para fora, por um lado você vê, eu não sei quanto que o Treasury tá agora, mas o 10 anos tinha fechado ontem a 4,13, e quando eu vi hoje de manhã tá a mais de 4,15, 4,16. Então eu te digo que agora tá 4,20, a alta de quase 8 pontos base. 4,20 e o S&P subindo na semana é muito esquisito, tá, para mim. Com, assim, alguma coisa, ou o Treasury cai ou o S&P cai. Por hora, o S&P cai, mas você tomou cuidado de registrar que na semana o saldo ainda é positivo. O recuo do S&P 500 agora é de 0,45%. Tímido diante de um estresse desse nível nos yields de 10 anos. Qual que tá o nível do S&P agora aí? O S&P tá em 3.679 pontos. Vou pagar a fotografia inteira. Dow Jones recua 0,06%, praticamente no 0 a 0. São 30.404 pontos. O S&P 500 caindo 0,45%, 3.679 pontos. E o Nasdaq está em 10.660, o recuo é de 0,19%. Você classifica como estranha essa atipicidade com que os yields sobem para
pouca inversamente proporcional reação esperada no S&P 500, é isso? Eu até peguei minha colinha aqui daquela tabelinha que eu trouxe uma vez já, mas com o Treasury a 4,25, que a gente está bem próximo já, o S&P, se a gente considerar que o lucro do S&P vai subir 10% realmente nesse ano versus o ano passado, ele deveria estar a 3.400 pontos, 3.426, segundo a minha conta. E ele está a quase 3.700 pontos, Exato. Entendeu? Então, assim... Vai shortear de novo? Isso aí deixa pra gente descobre depois. Tá bom. Mas assim, tá estranho, entendeu? A grande questão que tem que ponderar agora é que as assimetrias para baixo elas já não são mais tão relevantes que nem quando a gente via ao longo desse ano, né? E tem que ver realmente se esse comportamento, qual que é o comportamento que está mais errático, né? Se é o do S&P ou se é do Treasury, né? Porque se o Treasury também começar a fechar, aí o S&P pode continuar seu momento de alta. Eu acredito que grande parte dessa alta do S&P nos últimos períodos foi justamente a temporada de balanços, né? Porque a gente viu muito mais surpresas positivas nos lucros das companhias do que surpresas negativas. Então, eu acredito que na bolsa lá eles estão, de certa forma, especulando resultados positivos para as companhias, mas de qualquer forma já não está fazendo sentido de novo o nível do S&P nesse patamar. Então, mas aí deixa eu provocá-lo por um outro ângulo, que é o seguinte, os caras estão vendo os resultados maravilhosos e estão falando assim, pô, que isso? Tá coerente o preço dessa ação, representando o valor dessa companhia, ela acabou de divulgar a fotografia do terceiro tri, tá bonito, tá bacana. Ao mesmo tempo em que, esta é uma verdade, na minha hipótese de leitura, ao mesmo tempo em que é verdade, a leitura que o Fed faz. O Fed olha para isso e fala assim, putz, vida, eu não paro de subir, tem um tempo até o efeito pingar na economia real, mas eu tô só sendo incentivado a não parar de subir, porque a atividade continua punjante, hoje o seguro-desemprego veio mais fraco do que o imaginado, portanto tem mais gente empregada, e as empresas estão entregando muito bem, obrigado. Você não acha que está tendo uma queda de braço entre duas verdades que são, com perdão da redundância, verdadeiras? Quer dizer, a galera olha para o home broker e fala, não, o preço está justificado, os caras estão entregando, as empresas estão entregando. E o Fed olha e fala, olha, os caras estão entregando, até por isso os títulos vão ter que subir mais por anteciparem esse tom mais hawkish que eu vou impor para Fed Funds. É claro que tem esse componente sim, mas eu acho que tem alguns pontos aqui, né? O primeiro ponto... assim, a gente está falando de resultados do terceiro trimestre. No terceiro trimestre, você pegar o Fed Funds médio, devia estar na casa de 2 e pouquinho, né? Você pegar... a gente teve, no período, né? A gente teve, ao todo, no terceiro trimestre, a gente teve uma alta de 1,5%, né? Então, você pegar o juro médio, estava ali na casa de 2,5%. Então, ainda é um juro extremamente expansionista, dados os níveis de inflação que a gente tem. O próprio 2,5% é o juro neutro dos Estados Unidos, que eles estimam, né? Verdade. Então, assim... Eu acho que não deu tempo ainda pro Fed, para as políticas do Fed, né, trazerem um impacto para a economia de contenção. Agora, falando para o futuro, e aí que eu acho que está a discrepância, assim, eu acho que a gente não pode hoje extrapolar para frente esse momento positivo de lucro das companhias do S&P, entendeu? De uma forma geral. Eu acho que a tendência de agora em diante é que esses lucros comecem a corrigir de alguma forma, até por conta do aumento do custo de capital, né? Da desaceleração econômica. Bom, a perspectiva do Fed é que a economia americana vai crescer 0,2% esse ano, né? Então, alguém tem que sentir esse impacto. E a gente já começa a ver agora, não mais só, isso é uma coisa que eu já bati na tecla uma vez, não mais a gente vê só as empresas de tecnologia, principalmente, congelando contratações, mas começando planos de demissões. Então, já eu acho que a gente vai começar a ver reflexos no mercado de trabalho. E tem um outro ponto principal que eu acho que vai pesar mais para o Fed do que a não desaceleração da economia em si, que é o seguinte, o mercado de crédito está estressado. Então, quando a gente olha títulos de crédito que têm um perfil de risco maior do que os investment grades, né, mas que ainda são títulos de qualidade, você vê o volume desses créditos negociando a níveis de crédito estressado, passando de 33 bilhões para 125 bilhões em menos de um ano. Quando você vê as taxas de financiamento hipotecário lá saindo de 3,10% no começo do ano para 6,10% agora no final de setembro, assim, quando você olha todos esses dados, assim... Eu não sei até que ponto o Fed consegue antes de criar um problema de crédito. Essa taxa de financiamento imobiliário que eu estou falando é a maior taxa desde 2008. As taxas de juros já dos bancos centrais já é a maior desde a crise de 2008. Então, assim, a gente já está num ponto muito perigoso na minha visão. Então, o Fed com certeza está olhando isso com muito mais profundidade do que eu e está de olho para não criar um descontrole de crédito, porque se ele criar esse descontrole de crédito é muito pior do que um problema inflacionário. Atenção para o destaque que merece o urgente do painel Mover Pro.
Lula tem 51,3% dos votos válidos, Bolsonaro 48,7%. Esta informação é do Instituto Paraná Pesquisas, que foi um dos que mais se aproximaram do resultado do pleito em relação ao primeiro turno. Lula varia de 51,9% para 51,3% dos votos válidos. É um desconto de 0,6 ponto percentual. Bolsonaro, por sua vez, avança de 48,1% para 48,7%. É um incremento. Claro, só pode ser se a gente está falando de votos válidos, nenhum escapa, então só poderia ser assim mesmo. Avança 0,6 ponto percentual, sai de 48,1, vai a 48,7. A diferença entre os dois é de, deixa eu pensar aqui, 0,3 vai dar 49, é 2,6. 2,6 pontos percentuais separam neste momento Jair Bolsonaro de Lula, segundo a metodologia do Instituto Paraná Pesquisas. Em relação aos votos totais, Lula tem 46,9%, Bolsonaro 44,5%, brancos nulos somam 5%, os dois, Lula e Bolsonaro, estão disputando voto a voto desses, evitar que a pessoa, que o eleitor vote nulo ou branco, vá até a urna para isso, assim como os indecisos somam 3,6%. Também estão amplamente no radar de bolsonaristas, lulistas, petistas nessa disputa do voto a voto. Ou seja, nós temos na soma 8,6 pontos percentuais entre aqueles que foram ouvidos, de gente que ou pretende anular ou ainda não sabe o que fazer. Uma distância de 2,3 pontos percentuais, eu falei, certo? Entre Bolsonaro e Lula. Para 3,6% de indecisos, apenas consagra que tem jogo pela frente e muita água para rolar debaixo da ponte. A rejeição de Bolsonaro fica, atenção para este dado, hein? Em 48,8%. A rejeição se traduz num contexto eleitoral como sendo o indicador que faz com que a pessoa não vote de jeito nenhum numa pessoa. 48,8% dizem rejeitar Bolsonaro. 47,3% dizem rejeitar Lula. Na margem de erro, dá para dizer que os dois são igualmente rejeitados. 12h32, mais uma fotografia de um dos institutos que mais se aproximaram do que foi o primeiro turno, apenas consagrando até o que a mediana dos outros levantamentos passou a sugerir, um Bolsonaro mais forte. E se eu não me engano, acho que o mais importante, né, de olhar as pesquisas de uma forma geral é a tendência, né? Eu imagino que mesmo a do Paraná Pesquisa também mostra uma tendência de aproximação entre os dois candidatos. Então, isso leva a crer, né, que realmente a corrida vai ficar para os 45 do segundo tempo, né? A decisão, a gente vai descobrir efetivamente quem será o nosso presidente no voto a voto no domingo, não esse agora, o próximo. E eu vou te dizer, viu? Eu sou um pouquinho mais emocionante que você, porque eu não acho que vai ficar para os 45 do segundo tempo, não. Eu acho que vai ficar para os acréscimos do segundo tempo da prorrogação. Tô vendo se desenhar a eleição de fato mais disputada da nossa história após 1989. Deixa eu mandar um super abraço pra galera que tá com a gente. A gente adora a participação de vocês aqui, ó. Olha o Ike Grafista. Tô estopando CPLE 6 no ponto de entrada. O papel não anda. Sigo comprado apenas em BIF 3. Dia ruim hoje. Olha aí o Ike, ó. No Diário de Trader. O Cleidson Fernandes, vocês são show de bola. Parabéns pelo programa. Valeu, Cleidson. Tamo junto. E mais, ó. O WW, o Índice Futuro, é um instrumento muito interessante. Vale o estudo. Olha o candle de hoje no diário. Se fechar assim, poderia dar uma venda swing com stop curto para proteger parte da queda da carteira. Um candle de contração de volatilidade após 4 dias de alta. Já o Japa no Trade vai lá e escreve: clima político gerando ruídos. Há muito tempo, né? Eu diria que ao longo dos últimos 4 anos, em especial, a gente teve muito ruído atrelado à política e briga narrativa. O Ike Grafista chama atenção para Oi, e ele tem razão. Ele escreve: que horror, Oi BR3. Aí eu fui dar uma olhadinha no horror sugerido pelo Ike. Ele tem razão. Oi BR3 está caindo 13,33%. Esses papéis estão em 26 centavos, oscilando entre 26 e 27 centavos. 26 e 27 centavos. O Lattes tem uma frase que eu gosto, cara. Uma vez eu falei de Oi com ele, e aí ele pegou um papel muito sangrado, como por exemplo o de Oi, e falou assim: tem gente que chega pra mim, Léo, e fala assim: mas o papel tá barato. Aí dependendo do papel eu viro e falo: mas tem razão pra tá barato e pode ficar mais. Oi tava barato pra muita gente em 45 centavos, 40, 35, 31, R$1. 20, R$1, 1,50, 2, né? 2, 1,50, aí fui 26 centavos, cara. Léo, esse é um papel que eu acho que nem Difícil, tem muito o que hein? comentar, né? É um papel muito complicado, né? É o que eu falo, às vezes a gente acaba
assim, não dando a devida atenção para as dificuldades de se gerir um negócio, de um negócio dar certo na economia real, né? Então, quando você pega um papel desse, que tem uma dívida desse tamanho, tá em recuperação judicial, tem um histórico de governança horroroso, uma operação que não gera caixa, né? Toda debilitada, sem capacidade de investimento, e você vê mesmo os planos, né, da Oi de vender os únicos ativos que geram caixa, né? Fala, assim, será que esse papel um dia vai valer alguma coisa? Para especulação sempre é válido, porque você não precisa necessariamente de fundamento, né? Mas para quem olha fundamento, assim, é uma empresa que realmente, assim, eu nunca tive e não pretendo ter. O WW resume numa manchete brutal o que a gente tá falando aqui. Ele diz, pessoal, neste momento, a Oi é tchau. O Ike Grafista tá por aqui olhando para MRV rompendo fronteira do gap, indo em direção ao fechamento. De fato, é um dos poucos papéis que sobem com mais fôlego, tirando os verde e amarelo. O MRV está subindo 4%. Aí nós temos aqui o Vinícius Subtil falando, se falem em centavos, que fica menos espalhafatoso. Porque quando a gente fala que a Oi está caindo 13%, ela está perdendo 4 centavos. Ficou tão pequeno, né, o preço do papel, que dá muita diferença percentual mesmo. Tem que aumentar o número de casa decimal agora. Exato, para ajudar um pouco na leitura. Que fase a da Oi, diria o outro. Agrupamento de 50 para 1 não existe, vai cair para 1 centavo nos próximos dias. Provoca aqui o Thiago X-Trader, provoca no melhor sentido do termo, porque depois do anúncio, Oi realmente foi ainda mais ladeira abaixo. Bom, abração para o Renan Moreira também. No nosso WhatsApp, deixa eu cumprimentar, sabe, as palavras do Mica, que escreve pra gente de Curitiba. Ele coloca assim, Léo, se acelerar e puxar o freio de mão, capota. Tem que ir na maciota, de leve e no pouco a pouco. Abração. Valeu, Mica, um abraço pra você e pros curitibanos que nos acompanham e prestigiam. Carlos, falamos então bastante de Brasil, a gente não chegou a aprofundar tanto os Estados Unidos para além do S&P. Os Estados Unidos seguem nessa dinâmica de atividade mais aquecida e temporada de balanços interessante, mas eu queria focar mais na temporada de balanços mesmo. Teve alguma empresa que te chamou especial atenção? Porque no geral, o resumo da ópera é esse que você já colocou. As empresas têm reportado bem. Eu acho que, assim, de uma forma geral, tudo tem vindo bem, né? O que a gente tem que tomar cuidado agora, assim, do lado positivo, né? A gente vê bancos continuando a surpreender positivamente o mercado, é positivo para a saúde do sistema financeiro de uma forma geral, né? Eu acho que a gente tem que ficar de olho agora, caso efetivamente a gente comece... Assim, tem uma particularidade no mercado de crédito lá dos Estados Unidos, que é o seguinte, tem poucas dívidas que vencem esse ano e no ano que vem. E por mais que os juros lá aumentaram, os juros ainda são baixos, o serviço da dívida ainda ele é barato para as companhias e o momento econômico ainda é positivo, então essas empresas conseguem gerar caixa para pagar os juros das suas dívidas. Agora, caso a gente continue nessa situação, chegando no fim de 2023, que é quando as dívidas começam a vencer, aí que começa a aparecer um risco para os bancos, né? Tem que ver se os bancos vão estar com apetite para refinanciar as dívidas, para rolar essas dívidas, que faz parte do negócio, e caso não esteja, isso pode gerar um problema de crédito e um aumento. A expectativa disso pode criar um aumento no PDD já ao longo do ano que vem. Então, acho que esse é o ponto, mas por enquanto, tudo mais constante, está tudo bem lá no sistema financeiro americano. E o outro ponto que eu tenho que chamar a atenção aqui é para as techs, tá? Eu acho que, pelo menos as que eu acompanho, eu imagino que isso se estenda para outras, Meta, Amazon, talvez o Google é um pouco mais resiliente, mas Twitter, todas essas companhias devem apresentar resultados ruins, tá? Então, mesmo, principalmente quando a gente compara com os resultados do ano passado, e isso pode trazer um certo momento negativo para o mercado americano. Hoje a gente viu uma particularidade aqui que realmente foi que não está fazendo sentido lá, eu acabei de bater o olho na tela, e apesar do Treasury subindo, o índice que menos cai é o Nasdaq, que é o que tem maior duration, que tem maior impacto dos juros, né? Então, realmente, o mercado está segurando por conta da expectativa de resultados positivos que podem não se confirmar. 12h39. Bom, pessoal, muita gente querendo saber sobre varejo e é para ele que a gente vai agora, até usando como gancho os destaques da nossa carteira, porque Kepler Weber subiu 7,2%, foi o destaque de alta, quero que você comente, e na sequência você fala de Via. Via recuou 13,8%. Aí já é o gancho perfeito para a gente mergulhar no varejo e falar de Americanas na sequência. Bom, Léo, falando de varejo já direto, o que a gente está vendo é que realmente está ocorrendo uma certa corrida, né, das empresas de varejo. Uma parte eu acredito que é a realização de lucros, né? Então a gente viu até um movimento muito forte das empresas de varejo de uma forma geral. E a mesma coisa se estende para a construção civil desde julho. Então uma parte deve ser realização de lucros.
E outra parte pode ser a expectativa para o resultado dessas companhias agora do terceiro trimestre, que vão começar a ser divulgados no início de novembro, tá? Esses resultados devem vir ruins, assim, caindo na base comparativa com o ano passado, e isso deve gerar uma certa corrida de pessimismo para as empresas do varejo de uma forma geral. Então pode ser que o mercado já esteja antecipando esses resultados ruins que virão do terceiro trimestre de uma maneira geral para as empresas do varejo, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim, agora tem um dilema, né? Será que com o fim das eleições, com um potencial arrefecimento da curva de juros pós-eleições, o varejo não vai surfar um momento macro positivo, mas esse momento macro positivo pode durar 10 dias, porque até sair os resultados a gente entra no momento micro negativo. E outro ponto também será que o terceiro trimestre foi o fundo do poço, do ponto de vista de resultado para as varejistas? Pode ser também, tá? Então eu acho que tem que ficar só com esse cuidado das varejistas de tentar não estar exposto a essas companhias muito próximo do resultado, porque pode ser que se tome uma pernada para trás. Uma coisa que eu sempre falo com os meus aqui na TC Rádio, né? Que, assim, o jornalismo ele sempre espera que o fato se concretize para que se possa divulgar, sob o risco de ele ser responsável a se antecipar a isso. É a essência da nossa profissão. Por outro lado, o mercado não espera sair no jornal. O mercado se antecipa. A Americanas está caindo 12%, tá? Em R$ 14,44. Mais cedo nós conversamos com o Beida, aqui no Expresso da Manhã. E naquela altura o Beida falava, olha, o burburinho de mercado que corre na praça e se traduz nesse forte viés de baixa é de que os resultados de Americanas, os resultados das varejistas vão vir ruins, mas os de Americanas vão vir piores do que dos pares, ou do que a foto dos pares. Quando você olha para o modelo de negócio de Americanas, empresa na qual a gente já teve investido, inclusive, qual que é a principal diferença, vantagem ou desvantagem em relação aos pares, hein, Carlos? Eu acho que a principal diferença é a diferença do posicionamento da sua operação 1P, né? Então, quando a gente fala de vendas diretas de Americanas, quando a gente fala de lojas das lojas Americanas efetivamente, a gente fala de venda de tickets de produtos de cauda longa, que a gente chama, né? Então você vai vender chocolatinho, vai vender balinha, vai vender artigos de baixo valor de cozinha. Claro que você tem uma parcela de celulares, uma parcela de televisões, mas o forte da venda da Lojas Americanas do ponto de vista físico são esses bens de cauda longa e que são de um consumo mais imediato e que dependem menos da disposição das pessoas em consumir, né? Você tem, claro, que uma margem um pouco mais apertada, um pouco apertada ali também, você tem que ter um giro de estoque muito, muito alto, mas você tem menos volatilidade do ponto de vista econômico na operação 1P, quando você compara com, por exemplo, Via, e quando você compara com Magalu, cujos principais produtos são produtos duráveis, né? Então a gente está falando de geladeira, de móveis, claro que tem componente de celular, televisão também, mas são produtos mais caros e que dependem mais da disposição das pessoas a consumir, né? E são coisas que você não troca todo dia. Esse é o principal destaque, eu acho que de diferença, assim. E quando a gente fala da operação agregada de uma forma geral, eu acho que a grande questão é que a Americanas demorou muito para integrar a sua operação online com o offline, né? Então a gente foi ver o movimento societário efetivamente da unificação de lojas americanas com o B2W só no ano passado. Então eu imagino que tenha muita coisa, muito desafio lá de integração de sistema, de equipe e assim em diante. Mas é uma empresa que, assim, eu já estou voltando a olhar também, tá? Porque eu acho que, assim, dessas de varejo, né? Eu falo, é particularidade minha. Eu não vejo que essas empresas em algum momento serão empresas fortes, geradoras de caixa e de lucro, assim. Então eu acho que é um trade mais macro, um trade mais relativo, tá? Eu estou falando de todas de uma forma geral. Só que quando você olha para a Meli, para Mercado Livre, que é a ganhadora, na minha visão, dessa corrida pelo online aqui no Brasil, eu não consigo ver a Meli justificando o valuation que ela tem hoje em dia. Assim, eu acho que é muito esticado. Magalu, eu acho que o gap de execução está cada vez menor com relação à Via e com relação a Americanas do ponto de vista online, e ela ainda negocia quase 30 vezes EBITDA, enquanto a Via acho que negocia 7 vezes, alguma coisa assim, e a Americanas também negocia ali abaixo de 10 vezes EBITDA. Então, assim, é outro player que eu não gosto. Aí ficou entre Via e Americanas. Eu acho que com as quedas recentes de Americanas, a Americanas tem uma situação de liquidez e de solvência um pouco mais, eu diria, um pouco mais confortável do que a de Via, né? E Via tem menos confiança do mercado. Pode ser que a Americanas seja um bom
play aqui. Só que uma coisa que eu vejo historicamente é que a Americanas ela fica esquecida no mercado, né? Pode ser que uma hora isso deixe de acontecer. Mas a gente já teve momentos onde Magalu se destacou, momentos onde Via se destacou, mas a gente nunca viu momentos onde a Americanas se destacou. Ela nunca é a que mais sobe, mas nunca é a que mais cai. Kepler Weber. Kepler Weber é um caso mais ligado a agronegócio, né? Então a Kepler Weber ela tem alguns serviços, o principal serviço dela é a questão da produção de silos, né, para estocagem de grãos e outras commodities, mas principalmente grãos. E aí é um caso que ele é uma empresa que já passou por uma reestruturação há um tempo atrás, assim, e hoje em dia é uma empresa que o modelo de negócio ele acaba sendo atrativo porque, pelo menos segundo estimativas de pessoas especialistas no setor, a gente tem um gap ou seja, uma falta de espaço de armazenagem muito grande e crescente ano contra ano de grãos. A gente tem o agro muito forte, com capacidade de investimento, e a gente tem a Kepler como principal o principal player, né, com maior diferencial no ponto de vista dessa produção de silos e assim em diante. Então é uma empresa que acaba estando muito bem colocada para o momento atual. Ela não precisa de investir em expansão de capacidade, porque ela já tem capacidade para produzir silos com pouca concorrência, com uma demanda crescente, com capacidade de investimento por parte das empresas que são suas clientes. Então é uma empresa que eu gosto de carregar aí na carteira, só que ela é uma small cap, né? Então a posição é pequena nela. Menor dentro da composição da carteira. Bom, ao falar de Americanas, nós falávamos dela agora há pouco, a gente contemplou a participação do Sleiman Jarouchi, tá aqui pelo chat da Station. Valeu, Sleiman, um abraço para você. Aí eu trago no WhatsApp, já mandei abraço aqui pro Ovatsugi Fenômeno, ainda não. Ovatsugi, o cruzeirense da nossa audiência. Um abração pro Gu. Aí nós temos a participação do Rodrigo Freitas. Ele diz assim, não lembro de ter ouvido, ele coloca, o Carlos falar sobre frigoríficos. O que ele acha do setor? Vocês têm algum na carteira? Nós não temos, né? Não temos. Eu não acompanho muito o setor de frigoríficos mesmo, para ser bem sincero, tá? Assim, eu não tenho muita coisa para agregar em cima desse setor. Do segmento de frigoríficos. Do segmento especificamente, né? Você tem que acompanhar muita questão de demanda global de carnes, né? De carne bovina, carne suína. China faz bastante diferença. Assim, essas empresas surfaram um momento muito positivo quando a gente viu ali o problema suíno na China, que ainda perdura, né? Mas acho que em menos magnitude hoje em dia. E isso acabou beneficiando porque a gente teve uma substituição da carne suína para carne bovina. Agora, como que está o modelo de negócio dessas companhias atualmente? Eu acho que cada uma tem suas particularidades. Então, se você tem BRF trabalhando muito mais com a questão de frango e de embutido, você tem a JBS como um player global, você tem Marfrig mais posicionado em carne bovina e assim em diante. Então, assim, eu acho que tem que estudar a particularidade de cada um, em quais mercados os consumidores eles estão inseridos, para ver se realmente as relações de oferta e demanda estão atrativas dentro desse mercado para justificar o valuation dessas companhias. Elas sofreram muito recentemente e são empresas que conseguiram uma estabilidade financeira e um posicionamento de liderança muito forte, né? Quando você pega uma JBS, por exemplo, é um dos maiores players globais de carne, né? De uma forma geral, de frigoríficos. Então são empresas assim, de qualidade, mas eu não acompanho muito para saber se vale a pena ou não comprar. A gente tem outros comentários aqui no chat. A pergunta do Rodrigo empolgou a galera. Por exemplo, o próprio Gigi Tombesi. Por que frigos negativaram hoje? Alguma notícia? Aí o Vinícius Subtil logo embaixo. Não, nada demais, sem notícias. Fluxo seguindo normal, Marfrig retirando um pouco, ou retraindo um pouco, e JBS não perdeu a tendência de baixa. Aí nós temos aqui o Gigi Tombesi, a quem eu fazia referência, o Haldson Souza. Eu acho que justifica esse valor do Mercado Livre, por causa da logística. Então ela entra de última forma ali onde atua, por exemplo, a Sequoia, porque a logística do Mercado Livre é bem satisfatória. O Haldson está jogando luz sobre o tabuleiro do varejo, destacando que um dos diferenciais possíveis de ML34 passa diretamente pelo investimento e a malha logística. A Hyundai que vem e ainda no segmento varejista diz assim, digita com esperança. Bem que a Amazon poderia fazer a aquisição de lojas americanas. Se isso acontecesse, o papel subia muito, hein? Seria bom, mas é muito pouco provável, né? Eu falo assim, todos esses players... Que a Amazon é soft, né? Então todos esses players brasileiros, ele tem esse grande problema para aquisição, que as lojas físicas acabam virando um passivo mais do que um ativo, né? Pô, imagina você, do dia pra noite, você ter que operar mais de 1.600 lojas no Brasil, espalhadas pelo Brasil, né? Não é num lugarzinho específico, que né? um bairro tem uma lógica diferente do outro. Então assim, eu acho que a chance
de a gente ver alguma coisa nesse sentido, ela é muito pequena por causa disso, assim, já é difícil ter negócio no Brasil, né, o gringo já olha pra cá e fala, nossa, eu já vou ter que contratar 200 pessoas pra fazer a parte tributária, pra fazer a parte fiscal e não sei o que lá, agora eu ainda vou ter que operar 1.600 lojas com regras tributárias diferentes, com culturas completamente diferentes, eu acho que, assim, o Brasil é muito pequeno pra eles, para justificar esse tipo de complexidade de operação, entendeu, então, infelizmente, eu não vejo esse movimento. Bom, quando a gente olha para a nossa pizza, marguerita, português, não, meu amigo, aqui é pizza 10 mil deles. Tem dia que tá mais salgada, tem dia que tá mais doce, varia. Quando a gente olha para a nossa pizza, 3% dos ingredientes estão fora dela, caixa. 6% estão num pedaço americano, é pouco. E 91% no Brasil. Só essa informação, essa composição já deixa claro qual a simetria o Carlos está vendo e onde ele está vendo. Em relação à composição, vamos ver se a gente teve alguma novidade da semana passada para essa. Agropecuária avançando. Agropecuária correspondendo a 7% da nossa composição no Brasil. Utilidade pública 10,5%, bancos 16,5%, materiais básicos 11,5%, serviços educacionais 4%, construção civil 4,5%, saúde 6%. Saúde é Panvel, que é Panvel saúde e varejo. E Rapvida. E Rapvida também. Aí nós temos bens industriais 3%. Quais eram bens industriais? Kepler. A Kepler Weber, perfeito. Aí temos aluguel de carros, holdings... Ah, isso aqui é novidade, é notícia, para tudo. Eu só não coloco urgente no painel Mover Pro porque não caiu no urgente. Mas aqui tem holdings diversificadas, 4% da composição. Quais holdings são essas? Você vai falar. Antes, só deixa eu pagar aqui. O Ibovespa, no momento em que conversamos aqui, está subindo 0,42%. Nós temos 116.761 pontos. O dólar, R$ 5,223, caindo 1,12%. Olha a doleta caminhando para o 5,20. Curva de juros está mista, com 1 ponto base a 1 ponto base e meio a menos nos pedidos de prêmio na maioria dos contratos e 2 são exceção a essa regra, estão pedindo 1 pontinho base a mais. E aí, Carlos? Bom, vamos lá. Acho que os principais destaques aqui dessa mudança de composição, eu acho que primeiro fica lá, que a gente já estava cantando a bola há algum tempo, né, que a economia doméstica estava perdendo tração, né, então quando você olha a nossa alocação de construção civil, de serviços educacionais e de comércio, né, de varejo, essas 3 alocações elas caíram consideravelmente nas últimas semanas, porque perdeu tração, né? E por outro lado, enquanto essas perdiam tração, outras acabavam ganhando tração, como é o caso de commodities de uma forma geral, então materiais básicos, agropecuária e energia, a gente tá bem posicionado nesses papéis. Bancos, assim, acho que é uma coisa que eu falo assim, faça o que eu falo, não faço o que eu faço, isso, né? A gente aumentou em bancos também, principalmente porque a gente viu esse ganho de tração em Banco do Brasil, então a gente aumentou expressivamente a pesação de Banco do Brasil para níveis muito próximos do que a gente tinha no pré-eleição, tá? Mas, assim, eu tô muito atento, porque se perder tração antes do primeiro turno, pode ser que eu liquide para esperar o desfecho do segundo turno, aliás, desculpa. Para esperar o desfecho, porque eu não queria estar muito exposto a estatais nesse cenário incerto, a não ser que o momento realmente mostre que é bastante atrativo, além do valuation que continua, na minha visão, de Banco do Brasil, se for mantido o plano atual de execução, é uma das empresas com melhor relação de risco e retorno da Bolsa. E, além disso, essa parte de holdings diversificadas, na verdade, o que aconteceu foi que eu já estava com uma certa, assim, uma vontade, né, estudando a Simpar para dividir. A Simpar, para quem não conhece, a Simpar ela controla a Movida, controla a Vamos, controla a JSL Logística e ela tem outras empresas de capital privado dentro da sua holding, né? Por isso que ela é uma holding diversificada. E eu já estava estudando há algum tempo, talvez dividir a minha posição de Movida entre Movida e Simpar, até para se aproveitar dessa holding que tem outros negócios que eu considero bastante atrativos. Eu acho que o mercado não está enxergando o valor que essas empresas privadas têm. Então, o desconto de holding da Simpar versus as suas empresas de capital aberto, ele está muito expressivo. E por isso eu acabei optando por dividir essa posição em 2 ali para continuar se aproveitando de Movida, tanto indiretamente via Simpar quanto diretamente via Movida, mas também se beneficiar dos outros negócios de capital aberto e dessa capacidade que a Simpar tem demonstrado de gerar valor para o acionista através da compra de empresas pequenas ou da formação de negócios pequenos, do encorpamento desses negócios, depois a abertura de capital que destrava valor para o acionista. São 2h55, o relógio avança, voa, o tempo não perdoa.
E eu separei uma pergunta aqui interessante, faz tempo que eu não te ouço falar sobre o setor aéreo. Nós temos aqui, ó, DDD 24 para o Carlos André, grande Carlos. Pessoal, o dólar caindo forte, mas as aéreas também. Por quê? Aéreas é um caso, assim, eu nem acompanho porque é um negócio que eu não gostaria de ter nunca, assim, porque a longo prazo, sabe aquele caso que você nunca vai dormir tranquilo? Você tem que estar sempre acompanhando todo o trimestre para ver o que está acontecendo com a aérea, porque a qualquer momento o negócio pode desandar e aí vira uma bola de neve e aí você já sabe qual que é o desfecho, né? Então, assim, por isso que eu não costumo falar muito de aéreas, porque eu nunca investi em aéreas e não tenho a pretensão de investir, né? Agora, sim, olhando, aéreas mais para curto, médio prazo, realmente o que tem que olhar é que, assim, o custo das aéreas, ele é a composição entre, principalmente, né, quando a gente fala de custo variável, o dólar, propriamente dito, né, porque ele está embutido no combustível, mas também o preço do petróleo e do querosene de aviação, né? Então tem que acompanhar como que o querosene de aviação tá desenrolando ao longo desses últimos períodos, porque no curto prazo o que acaba direcionando o desempenho dessas empresas do setor aéreo é a questão da dinâmica de custos, né? A não ser que a gente tenha um evento fora da curva, como é o caso de Covid, aí as pessoas vão olhar para a demanda. No curto prazo, para aéreas, é tudo mais constante, eles olham só para a questão de custos. E aí, quando a gente tem que acompanhar essa dinâmica aí para ver como que as coisas andam. Carlos, destaque final então para a gente olhar para frente. Quais são os pontos de atenção mais importantes, tirando o óbvio, 30 de outubro e a grande decisão eleitoral brasileira? Perfeito, Léo. Acho que do lado do Brasil a gente tem a questão eleitoral que vai fazer preço, vai fazer muito preço, eu acho, depois que a gente tiver o desfecho. E lá fora tem essa questão de, assim, eu acho que quando a gente olha para curto prazo, tem essa inconsistência, eu tô vendo agora na telinha que o S&P tá piorando o desempenho agora. Só para te complementar então, o S&P acentuou o viés de queda, agora recua 0,80%, são 3.650 pontos. Então assim, eu vejo que a gente tem essa disfuncionalidade no mercado externo, então o que vai acontecer, o Treasury vai cair ou as bolsas vão cair, porque as duas coisas juntas não pode acontecer, as duas coisas subindo não tem consistência, não faz sentido. E falando de médio prazo, né, além da dinâmica brasileira, a gente tem que ver até que ponto vai o ciclo baixista da economia americana de uma forma geral. Isso falo principalmente para ciclo de juros, ciclo de mercado psicológico e assim em diante. Eu vejo que a gente já está num ponto onde a simetria começa a ficar favorável para o mercado americano, mas a tendência ainda é baixista, então ainda pode piorar mais antes de melhorar. Mas eu imagino que quando o Fed encerrar o seu ciclo de juros, e pode ser que encerre agora no final do ano ou no início do ano que vem, a gente possa começar a ver uma estabilização nas expectativas e talvez a inflação começando a ceder também, e isso pode voltar a trazer questões positivas para o mercado de lá em diante. Carlos Castrucci, meu parceiro, super obrigado mais uma vez. Quinta-feira que vem estaremos de volta com mais um capítulo de Os 10 Mil Deles. Um abraço e até lá. Valeu, Léo. Um abraço a todos que acompanharam a gente. Até semana que vem. Um abraço. Boa, Carlão. Um abração pra você. Você que nos prestigiou, muito obrigado pelo carinho da companhia e o calor da sua audiência. Siga conosco aqui na TC Rádio. Vem aí, Gabriel Medina, com a Beatriz Langella e a Mariana Friedman para mais um capítulo do seu Expresso da Tarde. E o André Zira já tá na área aqui para comandar o show também na narrativa audiovisual mais completa do mercado. Obrigado a todos. Saúde. Juízo e até a próxima semana, no caso dos 10 mil. Amanhã às 8h15 da manhã eu tô de volta na TC Rádio. Tchau! Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.